Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. E, na verdade, hoje não vou pregar um sermão, propriamente dito, porque estamos num período de Natal e eu quero fazer uma reflexão, trazer a você algumas considerações sobre o Natal do nosso Salvador. E eu pensei na seguinte temática: Natal, humildade amorosa. Natal, humildade amorosa. João, no seu Evangelho, assim se expressa: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesses tempos de Natal, algumas coisas movem o nosso coração, a nossa mente é levada para o passado. O entusiasmo natural, espontâneo, surge no coração. Tempo de esperança, tempo de alegria, uma certa expectativa paira também no ar. A cidade fica mais iluminada, mais enfeitada, as pessoas mais movimentando-se mais, encerrando-se processos escolares, ciclos escolares. E vai chegando também o final de ano, com ele também vem outras experiências, outras sensações, e nós vamos experimentando uma mistura de alegria, mas também de uma certa melancolia. Talvez um certo saudosismo começa a brotar no nosso coração, porque muitas vezes o Natal nos remonta, nos faz voltar lá na infância, nos primeiros natais de que nossa memória registra, e nós lembramos-nos de pessoas queridas da nossa infância, pessoas que já não estão mais conosco, essas experiências que nós vivenciamos e que nós abstraímos o nosso pensamento, o nosso coração viaja juntamente com o nosso pensamento, isso traz um certo desconforto à nossa alma. E junto com isso também vem um certo cansaço, em alguns até mesmo a exaustão. São tempos diferentes, o Natal nos traz essas experiências talvez antagônicas, mas que misturadas, nos traz uma condição muito especial. E olho para esse versículo, que esse versículo é tão conhecido nas Escrituras, e que fala de um movimento de Deus, e que fala de uma motivação de Deus, e que nos fala de um movimento na eternidade, e que na eternidade Deus planejou esse tempo, essa época, esse movimento histórico, e que nesse movimento de Deus, que há uma intencionalidade explícita neste versículo, mas também há uma atitude, uma atividade impressionante da parte da Trindade, da parte de Deus, e a motivação tão pura. Eu gostaria então de falar sobre dois aspectos do Natal. O primeiro, Natal é a humilde encarnação do Verbo. Natal é a humilde encarnação do Verbo. Porque Deus deu o seu Filho unigênito. É assim que João se expressa neste versículo. Deus deu o seu Filho unigênito. Deus nos deu, nos doou, nos entregou. É um presente, é uma dádiva divina. Deus deu o seu único Filho. Natal é esta expressão graciosa. Como João diz, o Verbo se fez carne. O Criador se torna criatura.
Natal é a divindade coexistindo com a humanidade. É Deus baixando, é Deus descendo, é Deus conosco. Natal é esta expressão do verbo se tornando gente. É Deus dando o seu Filho unigênito ao mundo. O apóstolo Paulo vai falar desta experiência da Trindade de modo tão bonito. Em Filipenses capítulo 2, os versículos de 7 e 8, veja como o apóstolo Paulo expressa a encarnação. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Santa humildade, santa humildade. Deus se encarnou. Natal é esta santa humildade de Deus se tornando gente. É este esvaziamento da sua glória, da sua majestade, da sua altura nos céus dos céus, baixando a terra, vestindo pele humana, se tornando gente, sentindo o cansaço, sentindo a sudorese, sentindo fome, sentindo sede, suportando as agruras da existência humana, tendo a vívida experiência como Deus sendo humano. Natal é esta humildade do Deus Criador, sendo encontrado como criatura e ainda em figura de bebê. Esta cena bucólica do grande eu sou, sendo gestado no ventre de uma jovem virgem, despreparada, sendo sua vida também desconfortável, Deus a escolheu na sua humildade, Deus a escolheu para que dela, na sua humildade, viesse acolher no seu ventre o Filho de Deus, o Deus de Deus, da mesma essência de Deus, como diz Hebreus, a exata expressão de Deus, foi achado em figura humana, em figura de bebê, exposto aos cuidados de uma jovem menina, de um homem que o tomou como filho e então encaminhou. Veja que coisa extraordinária é o Natal. O Natal nos fala desta humildade da Trindade, de Deus Filho que se esvazia da sua glória para viver a profunda experiência humana sendo Deus, sendo Deus. Quais as implicações desta santa humildade na encarnação? Quais as implicações a mim e a você, quando nós pensamos no Natal e pensamos nessa figura de Deus se tornando gente, de Deus em figura de bebê, de Deus se expondo aos cuidados humanos? O salmista vai dizer que tudo o que há nos céus, na terra e debaixo da terra, a Deus pertence. Todas as coisas pertencem a Deus. Deus é dono de tudo o que Ele fez e criou, porque Ele é o Criador. Mas uma coisa impressionante nós temos na revelação bíblica, que o pecado de Adão e Eva foi essa tentativa de rivalizar com Deus, de viver à parte de Deus, de viver à margem, fora de Deus, de não viver em submissão, em sujeição a Deus. Ele extrapolou os limites estabelecidos a Deus, ele desobedeceu a ordem de Deus. Esse intento que surge no coração humano provocado pelo mal, e o mal acolheu o coração da mulher, e o coração da mulher tornou interessante desobedecer a Deus ao coração de Adão, e Adão e Eva então tomaram do fruto, e
este ato, essa decisão de comer do fruto proibido, incitado pelo mal, é um intento humano de querer bancar-se na vida, de querer dizer, Deus, nós nos bancamos, nós vivemos sem o Senhor, nós podemos viver fora de Ti. Este é o intento humano. E no capítulo 4 nós temos os desdobramentos do pecado na vida dos filhos. O que é a história de Abel e Caim, de Caim e Abel, senão esta raiva, esta ira humana, que é destilada no ser humano, contra o ser humano, que na verdade é contra Deus. Deus pediu a Caim e Abel uma oferta, e eles trouxeram as ofertas a Deus, e Deus agradou-se da oferta de Caim, mas rejeitou a oferta, Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E porque Deus rejeitou a oferta de Caim, o semblante de Caim se desfaleceu, ele ficou mal-humorado, ele ficou muito irritado, irado com Deus. E essa ira humana, esse desejo, esse intento humano, essa ira que brota no coração humano, desemboca no seu irmão, contra o seu semelhante. E ele então, movido de ira contra Deus, fere de morte o seu irmão. E quando Deus pergunta, Caim, onde está o teu irmão? E ele vai dizer, o que eu tenho com o meu irmão? Sou por acaso o tutor do meu irmão? E então Deus vai punir severamente Caim. Meus irmãos, quando nós pensamos na adoração a Deus, e nós olhamos o Natal, esse Deus extraordinariamente poderoso, glorioso, Criador, se tornando um bebê em figura humana, Ele desce para visitar a terra, para estar com o ser humano, para ser um de nós, ser encontrado como nós. Esta santa humildade contrasta com o coração humano, em que no coração humano há um arroubo, há um desejo de ser o tal, de ser o grande. Abel representa aquele adorador que está em paz com Deus. Caim representa aquele que quer ter critérios, quer saber quais são os critérios de Deus. A humanidade que não nutre uma relação profunda de adoração a Deus, é uma humanidade que não reconhece a sua própria vileza e condição de vileza. A espiritualidade de Abel é uma coisa impressionante. Abel, o nome de Abel significa vento, vapor, aquilo que devanece, aquilo que é hoje e amanhã não existe, é pó de vento, é aquilo que é e logo já não é. Se alguém perguntasse para Abel, Abel, qual é o seu nome, meu filho? Eu sou vento, eu sou pó de vento, eu sou nada de nada. Abel é essa expressão humana que, em sendo nada, em nada sendo, ele adora a Deus, ele oferta a Deus, ele entrega a oferta a Deus, e Deus acolhe, Deus aceita. Esse reconhecimento da sua insignificância, do seu nada, em sendo nada, ele está em paz com Deus, ele está seguro nas mãos de Deus, ele não tem necessidade alguma de firmar-se, a não ser na pessoa e no poder de Deus. Natal é esse esvaziamento do glorioso, assumindo a nossa humanidade. Natal, essa experiência do eterno se tornando mortal, finito. Natal é essa experiência da humildade santa e eterna de Deus, se achado entre homens. Hoje para na igreja uma espiritualidade muito parecida com Caim. E essa é a grande tragédia quando nós celebramos o Natal. Nós vivemos uma experiência humana de acúmulo. O Natal, para mim, ela é uma expressão muito clara da cultura humana, de acumular, de ter, de reter, de ganhar, de buscar, de acumular. Nós invertemos na nossa cultura a experiência do primeiro Natal. Enquanto Deus se dá, Deus
Deus Pai dá o seu Filho, e o próprio Filho se esvazia, e Ele então se esvazia para encher-se de nós, encher-se da nossa humanidade, encher-se, encharcar-se da nossa tragédia, da nossa vileza, em ser achado como um de nós. Esta santa identificação, esta santa identidade, essa experiência de Deus encarnado revela este compromisso de Deus conosco, de ir às últimas consequências para conosco. Ele simplesmente deixa da sua glória e vem estar conosco. Quais as implicações disso, meu irmão? Primeira implicação tem a ver com a adoração. A verdadeira adoração a Deus no Natal é essa adoração que tem o coração grato a Deus, que não reivindica nada de Deus, que não pede explicações para Deus, que não fica perguntando, Deus, por quê? Para quê? E então, Deus, como que é isso? Como que é aquilo? Não. Que tem um coração humilde, um coração grato, que reconhece que tudo a Deus pertence, tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus, que a vida é um sopro diante da eternidade de Deus. Nós nascemos e nós morremos, e entre o nascimento e a morte tudo passa tão rapidamente, tudo é tão pueril, tudo é tão rápido, tudo é tão etéreo. Esta família está aqui com o coração grato diante de Deus, reconhecendo, ainda que na dor, na tristeza, na perda, eles estão em culto público, dizendo, Deus, nós te agradecemos, porque nós o adoramos, porque o nosso coração, embora dolorido, está diante de Ti, em adoração, em plena adoração. Isto é um reconhecimento de um coração que quer adorar a Deus, ainda que na tristeza, ainda que na perda, ainda que na dor, está dizendo, Deus, como diz o servo Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Ô meu irmão, quem sabe nesse Natal, a sua mente começa a fazer perguntas, por que isso ainda não aconteceu? Por que eu ainda não tenho isso? Por que não tenho aquilo? Por que os processos na minha vida ainda não avançaram? Por que certas circunstâncias ainda são teimosas aqui na minha vida? Quem sabe você possa nesse Natal sair um pouco de si mesma, um pouco de si mesmo, parar de ocupar-se tanto das suas necessidades, das suas preocupações. Quem sabe nesse Natal você possa olhar para esse texto que fala, Deus deu o seu único Filho, esse esvaziamento do Filho de Deus, se tornando gente, possa trazer implicações práticas para o seu Natal. Quem sabe nesse Natal, ao invés de você fazer tantas pidanças, tantas súplicas, tantas intercessões, tantas necessidades expressas, sentidas, você possa mudar o seu discurso, e mudar o seu coração, e mudar a sua mente, renovando a sua mente, oxigenando o seu coração, dizendo, Deus, o meu coração é grato, porque nada sou, nada tenho, tudo é teu, eu não tenho nada, eu não preciso de nada, a tua graça me basta. Ô meu irmão, minha irmã, às vezes nós achamos que somos os tais, às vezes nós nos sentimos empoderados, às vezes nós temos essa sensação de que nós podemos, e quando nós achamos que nós podemos, nós temos um grande prejuízo nos compromissos com o nosso futuro, porque quando nós achamos que somos alguma coisa, de fato nada somos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eu vou gloriar-me nas minhas fraquezas. Eu vou gloriar-me nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque ele aprendeu que a graça de Deus é que sustenta na fraqueza. Deus revela o seu poder em nossa fraqueza. Deus olhou para Abel e viu o seu coração. Deus olhou para Caim e sondou os intentos malignos, pervertidos do seu coração. Deus rejeitou um coração altivo, um coração arrogante, um coração que quer bancar-se na presença de Deus, que quer formular, a criatura formulando questões para o Criador. Abel simplesmente disse, Deus, eu estou aqui, nada sou, nada tenho, tudo que eu tenho é teu, está aqui, Senhor. Do que o Senhor me deu é teu. Essa expressão de adoração é que precisa
brotar espontaneamente em nosso coração, como diz o próprio João no capítulo 10, versículos 17 e 18, que Jesus mesmo disse: a minha vida eu a dou, porque por isso o Pai me ama. Pode deixar lá, meu irmão. Esse versículo mesmo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Essa doação, essa entrega, essa renúncia, esse desejo de, por amor ao Pai, tornar-se gente para oferecer um serviço de adoração ao Pai. Abel é esse tipo de Cristo que Deus quer ver em nós. Cristianismo sem renúncia, cristianismo sem entrega, cristianismo sem reconhecer a nossa nulidade, a nossa vileza, a nossa insignificância, a nossa precariedade, não é Natal de Cristo. O Natal de Cristo implica necessariamente nesse reconhecimento verdadeiro, genuíno da nossa insignificância. É um esvaziamento de nós, dos nossos desejos, dos nossos intentos, das nossas vontades, para que nós nos coloquemos vulneravelmente nas mãos do Deus que nos sustenta, do Deus que nos cuida, que nos alimenta e que nos abençoa. Isto é uma forte implicação do Natal, quando nós pensamos que o Natal é a humilde encarnação do Verbo. E em segundo lugar, Natal é o amor desmedido de Deus. Veja a expressão do versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus foi de tal maneira. O amor de Deus é insondável. O amor de Deus é incomensurável. O amor de Deus é desmedido. O amor de Deus é profundo. O amor de Deus, como diz Paulo no capítulo 3 de Efésios, das dimensões do amor, ele nos chama a viver essa profunda experiência das dimensões do amor, no seu comprimento, na sua largura, na sua profundidade, na sua extensão, porque o amor de Deus é algo que não se mensura. Ele tem todas as dimensões, porque ele revela a face do caráter de Deus, que na sua essência é amor, e por amor ele enviou-nos o seu Filho amado. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que Natal é esta expressão vívida do amor de Deus. É Deus encarnado, é Deus se tornando gente, é Deus que esvazia-se da sua glória para encher-se da nossa humanidade. É esse amor que se sai para tomar para si a nossa vileza, o nosso pecado, o nosso mal, a nossa tragédia, as vicissitudes humanas. Natal é isso. Natal é uma gloriosa expressão do amor de Deus. O primeiro Natal é tão espetacular porque parece que Deus errou o dia, o horário, o momento do nascimento do seu filho. Quando nós fazemos uma leitura dos evangelhos, parece que Deus escolheu uma família errada, num momento histórico equivocado, e que trouxe um certo descompasso com os processos históricos. Mas Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, no Kairós de Deus, no tempo de Deus, enviou-nos o Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus tem o controle dos tempos, e no controle dos tempos, Ele enviou-nos o seu Filho no tempo certo. E esta expressão do Natal revela não apenas um esvaziamento, mas uma humildade poderosa, cheia
de amor. Esta é a causa do Natal, é a causa primária do Natal, é a causa primária da humildade de Deus, é a causa primária dos movimentos salvíficos de Deus na tua vida, na tua história, nos processos históricos da sua vida. Natal, portanto, é tempo de viver, de retomar, de buscar numa solitude, numa busca pessoal, numa busca íntima, numa relação de pessoalidade com Deus. Buscar essa experiência, essa vivência no amor glorioso de Deus. A gente pode, obviamente, esperar que o mundo não compreenda o Natal. A gente pode, obviamente, compreender que a cultura está tão assoberbada, tão cheia de si. Hoje a cultura está tão tomada de si mesma, os homens e as mulheres estão tão coisificados que não tem essa atenção devida para o Natal. Mas a igreja não pode entrar nesta expressão de tristeza de vida. No Natal nós somos convidados a viver essa profunda experiência do amor de Deus no Cristo, no Deus que Ele nos enviou. E experimentar, e ver, e sentir, e ler a palavra de Deus, e ter essa viva experiência do amor de Deus. Santo Agostinho, que foi convertido na sua juventude, um homem que viveu todos os prazeres que o dinheiro poderia lhe dar, um homem que, na sua juventude, experimentou tudo que a cultura poderia oferecer a ele como jovem, rico, abastado, de boa família, muitos amigos. Agostinho de Hipona teve uma vida arregalada, vivida aviltamente, em próprio prejuízo, no pecado, desdizendo da fé de Mônica, sua mãe, mas quando ele foi encontrado pelo Cristo, quando o Natal chegou ao seu coração, quando o amor desmedido de Deus acolheu a sua vileza, a sua tragédia, a sua desumanidade, e Deus o humanizou em Cristo Jesus, ele então vai escrever nas suas confissões acerca de Jesus, vai dizer: ó amado de minha alma, ó delícia da minha alma, ó amor da minha existência, sustento da minha vida. Só quem tem uma profunda experiência com Cristo pode ter esta viva experiência de ser sustentado pelo amor de Deus. Este amor que nos sustenta, que nos vincula, que nos dá vida, que nos dá paz, que nos dá tranquilidade em meio às agitações e perturbações da vida. Este amor que nos sustenta. Oh, meu irmão, a vida é tão breve. A vida é tão rápida, tudo passa tão rapidamente, e às vezes nós apegamos-nos a tantas coisas que não nos pertencem, envolvemos-nos em tantas situações, em tantos prejuízos que mais nos roubam do que nos oferecem. O Natal nos fala deste amor dadivoso, deste amor glorioso, que nos acolhe como somos, como estamos, do jeito que somos, pecadores, indignos, aviltados, prejudicados, comprometidos com o mal. João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, tal foi o amor de Deus, que enviou o seu Filho ao mundo, para que nós não pereçamos. Veja que expressão bonita. Quem é amado por Deus não perece. Quem é amado por Deus passa por luta, passa por perda, passa por sofrimento, passa por aflição, mas não sucumbe. Não sucumbe diante das agruras da vida, não sucumbe diante das perdas, diante das dores, diante das aflições, não perece, não morre, não fenece. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai assim se expressar nessa bela carta, a partir do versículo 7 do capítulo 4, ele vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte o dia todo por causa de Jesus. Ô meu irmão, eu quero dizer para você que este amor que nos sustenta, é o amor que nos leva a viver profundas experiências humanas, tanto de alegrias quanto de dor, mas tanto lá quanto cá, é o amor de Deus que nos sustenta, que nos vincula, que nos amalgama, que nos reconstrói, que nos coloca para a vida. Por isso que Jó vai dizer, quando ele perde os seus bens, quando ele perde toda a sua riqueza, a sua fortuna, ele perde seus filhos, ele perde a sua saúde, ele vive um caco humano, um farrapo humano, a mulher volta-se para ele e diz: homem, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele vai dizer: mulher, mulher, mulher. Aprendemos a ganhar boas coisas de Deus e também não vamos lidar com as más. E então, ele vai se lançar, ele vai se vulnerabilizar, ele vai extravasar o pus da alma na presença de Deus, diante de Deus, porque ele confia no amor de Deus, ainda que ele não compreenda, ainda que ele não entenda, ainda que ele não conheça o seu futuro, e tudo está para ele assombrosamente terrível. As mudanças, as circunstâncias mudaram na vida daquele homem de uma noite para outra, e ele então vai para Deus confiado neste amor, e nesse amor ele extravasa toda a dor humana. Ele fala: Deus, o pó não pode te adorar, as tuas mãos me plasmaram. Ô meu irmão, é essa experiência que o Natal nos proporciona. Nós estamos nas mãos do Deus que nos ama incomensuravelmente. Natal é isto. Natal é essa demonstração profunda do amor de Deus por você e por mim. Deus se tornando pecado, Deus encharcado da nossa vileza, da nossa humanidade pecaminosa, Deus que se tornou gente e foi servo e foi até as últimas consequências por você e por mim, para que você e eu não pereçamos, mas que tenhamos vida eterna. Portanto, nesse Natal eu quero deixar com você essas duas implicações do Natal. Que você viva em santa humildade e que você viva em simplicidade de vida, reconhecendo que só existe porque Deus o ama, porque Deus o sustenta, porque Deus o reclama para si. Que Deus te abençoe, que você tenha um feliz Natal, um Natal abençoado, um Natal cheio da presença gloriosa de Jesus em você e na sua família. Vamos cantar uma canção e vamos fazer a nossa oração final. Convido você, enquanto eles se preparam, a cantarmos Falar com Deus.